Nesta semana estudamos a segunda parte da lição Missão em favor dos não alcançados. Quem são esses não alcançados? Temos que trabalhar pelos não alcançados pelo cristianismo. Eu gostaria de trocar o nome dessa lição. Em vez de dizer missão em favor dos não alcançados, dizer assim, missão em favor dos ainda não alcançados. Porque o que vai acontecer, irmãos, eles vão ser alcançados. Antes da volta do Senhor Jesus Cristo, todo ser humano vai conhecer do Evangelho. Vai conhecer do plano de Deus para a salvação, para poder decidir se quer ou não associar-se a Cristo e dessa maneira usufruir do sacrifício vicário de Cristo. Quem são esses não alcançados, ainda não alcançados pelo cristianismo hoje? São os ateus, são os pagãos, são aqueles de religiões de matriz oriental, são os muçulmanos, são grupos marginalizados, grupos sociais marginalizados, são filósofos, são cientistas, são gente importante, como já vimos, gente poderosa, assim também como gente simples. Nós temos, assim como o povo de Israel no tempo dos apóstolos, preconceitos, orgulho religioso, exclusivismo, mas nós temos o dever de apresentar o Senhor Jesus a todos. Nós costumamos, irmãos, assim como o povo de Israel, julgar aqueles que são diferentes. Julgar aqueles que não são exatamente da nossa forma, que não têm o nosso formato de religiosidade ou de religião. E nós não somente julgamos, nós condenamos, excluímos do plano de Deus, do mesmo jeito que o povo hebreu excluía os estrangeiros da mensagem de salvação, excluía o povo de Deus, excluía o povo estrangeiro do relacionamento com Deus. Veja o texto da nossa lição. Entre aqueles a quem os judeus classificavam como pagãos, encontravam-se homens que possuíam a melhor compreensão das profecias das Escrituras sobre o Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como um libertador do pecado. Filósofos se esforçavam por estudar profundamente o mistério do sistema cerimonial hebraico. Porém, a intolerância dos judeus impedia a disseminação da luz. Esse texto é de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. O que ela diz aqui? Que muitos dos pagãos tinham mais interesse religioso, tinham mais interesse em conhecer o plano de Deus, em conhecer o sistema de sacrifícios expiatórios do povo hebreu, do que o próprio povo hebreu. A obra do Espírito Santo, irmãos, vai atuar em favor dos não alcançados. Veja o outro texto da nossa lição. Jesus, o poderoso Salvador, morreu por essas almas. Que almas? As almas dos não alcançados. Ele pode despertá-las da indiferença, despertar sua compaixão, suavizar seu coração e revelar à sua alma a beleza e o poder da verdade. O obreiro mestre é Deus e não o ser humano finito. Veja, irmãos, quem vai fazer a obra, quem é o obreiro mestre? O obreiro mestre é Deus, o Pai, e ele vai fazer a obra. Entretanto, ele nos chama para ser agentes por meio dos quais ele transmite luz aos que estão em trevas. Deus tem joias em todas as igrejas e não cabe a nós fazer denúncias generalizadas do professo mundo religioso. O Senhor Deus tem joias, irmãos, em todas as igrejas. Nós vemos na Bíblia, temos ovelhas de outro aprisco. Outras igrejas, irmãos, têm lá membros que são fiéis a Deus, membros que têm fé no Senhor Deus, quem sabe muitas vezes mais do que nós na própria igreja. Com humildade devemos apresentar toda a verdade como ela é em Jesus. Nós devemos apresentar a essas joias a verdade como é em Jesus. Que os seres humanos vejam piedade e devoção, que contemplem a semelhança de caráter com Cristo e serão atraídos para a verdade. Eles devem exaltar Jesus, o Redentor do mundo, e anunciar a palavra da sua vida. Assim que devemos fazer, irmãos, anunciar a todos, até aqueles que nós achamos que não vão aceitar.
Esse não é o nosso problema, irmãos. O nosso problema é apresentar a mensagem, é apresentar o Evangelho. O restante é obra do Espírito Santo e é obra do livre-arbítrio de cada um. Crer, irmão, a nossa lição salienta, crer é muito diferente do que ter fé. A Bíblia diz que até os demônios creem. Portanto, irmãos, o que precisamos crer não é o que precisamos ter, não é uma crença, mas é fé. O que é fé é a certeza da intervenção divina. Como diz lá o texto, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Esse mesmo verso pode dizer assim: fé é a certeza da posse antecipada. É a certeza da posse antes de você tê-la realmente, mas está certo que você vai ter essa posse. Qual é essa posse? Qual é essa herança? Essa herança é a vida eterna no Senhor Jesus. Devemos ter fé da intervenção divina, um Deus imanente, um Deus que está próximo de nós, um Deus salvador, mas especialmente um Deus Senhor. Se assim tivermos, irmãos, se a nossa crença for essa, se a nossa fé for essa, nós vamos estar engajados na missão de Deus. A missão para aqueles que ainda não foram alcançados pelo cristianismo, mas a missão também para aqueles que já são cristãos, mas que ainda não têm a verdade completa. Nós devemos trabalhar por eles. Trabalhar para que eles tenham a verdade completa e dessa forma decidam se querem ou não fazer a vontade completa conforme está nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente tenha firmeza, que a gente tenha convicção, poder, força para participar da missão em favor dos não alcançados, daqueles que são diferentes, daqueles que muitas vezes julgamos, esse nunca vai aceitar ao Senhor Jesus. Quando na verdade, irmãos, às vezes são crentes em potencial, são crentes prontos para aceitar ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus pelo estudo da lição dessa semana, onde completamos esse estudo sobre a missão em favor dos não alcançados. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa trabalhar para alcançar esses que ainda não estão alcançados, mas que certamente serão alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição desta semana. Muito obrigado quando aprendemos que a pregação do Evangelho não suporta, a pregação do Evangelho não pode ter exclusivismos. A pregação do Evangelho é especialmente democrática, ela é universal, é para todos os seres humanos. E que nós possamos, então, dessa forma, entender que não há pessoa que não possa ser alcançada pelo Evangelho, mas que todos nós, os que somos crentes e os que ainda não são crentes, todos nós podemos ser alcançados pelo Evangelho. Nos ajuda, portanto, nessa missão, que é a tua missão. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos desta missão. Assim eu te peço, nos ajude para que possamos participar dessa missão de acordo com a tua vontade. Amém. Um bom sábado para todos. Deus abençoe cada um nas suas igrejas amanhã, cada um nas suas famílias. Deus abençoe as crianças, os jovens. Deus abençoe os casais da igreja, que possam estar felizes amanhã nas reuniões da escola sabatina, do culto divino e das demais reuniões que se fizerem em cada uma das igrejas. Estejam, portanto, felizes. Sábado é o dia da alegria. Você deve estar alegre no dia do sábado. Sua família deve estar alegre no dia do sábado. Todos devemos nos alegrar no dia do sábado.